E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração do nosso material. Hoje, a gente vai mergulhar direto num texto antigo que é simplesmente fascinante. O relato de João, capítulo 1, dos versículos 35 a 51. Mas olha só, a ideia aqui não é olhar para isso apenas como um registro histórico distante, sabe? Na verdade, nós vamos explorar essa passagem como uma jornada pessoal super profunda. É um verdadeiro estudo de caso sobre a curiosidade humana, sobre como as pessoas reagem quando a vida delas dá aquela guinada e sobre o que realmente significa dar os primeiros passos para entrar num caminho totalmente novo. Acompanhar essa evolução vai revelar muita coisa sobre a nossa própria natureza. A narrativa já começa de um jeito brilhante com essas exatas palavras que buscais. Foram as primeiríssimas palavras que Jesus disse nesse texto. Imagina a cena. Dois homens estão seguindo ele. Ele se vira e, em vez de dar aquele oi casual de sempre, ele vai direto ao ponto. É uma pergunta incrivelmente pessoal e universal, né? Uma pergunta que faz não só aqueles dois homens na estrada pararem para pensar, mas que serve para cada um de nós que está acompanhando essa análise agora. Todo novo caminho, todo o processo de transformação na vida da gente sempre começa com uma busca interna, com a gente identificando o que realmente quer. E é justamente essa pergunta inicial que abre as portas para a nossa primeira parte. Parte 1. Convite ao novo caminho. O início da jornada. Certo, vamos mergulhar nisso e entender como a engrenagem funciona. A gente consegue ver a mecânica exata dessa transformação rolando em 3 etapas bem claras. Primeiro, tem o momento de ouvir a mensagem. João Batista aponta e chama Jesus de Cordeiro de Deus. Esse é o gatilho, a faísca. Depois vem a busca por respostas. Quando Jesus pergunta o que eles estão procurando, eles devolvem com outra pergunta. Rabi, onde moras? Eles querem muito saber aonde esse caminho vai dar. E por fim, a ação de seguir. Eles deixam de ser apenas ouvintes parados ali e viram buscadores ativos. Eles literalmente dão o primeiro passo. E a resposta que eles recebem é, possivelmente, o convite mais aberto e instigante de todos: vinde e vede. Nada de discursos longos, nada de teorias complexas para anotar. É simplesmente um convite para experimentar esse novo caminho na prática. E o texto faz questão de marcar que eles foram, viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Detalhe, o relato até diz que era quase a hora 10ª. Sabe o que isso significa? Mostra que esse momento ficou tão gravado na memória deles que eles lembravam até a hora. Foi o segundo exato em que a trajetória de suas vidas mudou para sempre. O que acontece logo em seguida é um fenômeno supernatural e muito forte. É a nossa parte 2, o efeito dominó. A rede se expande. Acompanhando essa linha do tempo, a expansão rápida fica muito na cara. No primeiro dia, André faz a descoberta dele e a reação imediata, sem pensar 2 vezes, é ir correndo achar o irmão dele, Simão. Aí no dia seguinte, Jesus encontra Filipe e qual a primeira coisa que Filipe faz? Vai direto procurar Natanael. É uma verdadeira reação em cadeia. Cada novo encontro vai criando um impulso absurdo, trazendo mais e mais pessoas para caminhar juntas nessa nova direção. É aquilo, né? Quando a gente esbarra em algo que parece ser a verdade absoluta, o nosso instinto não é guardar no bolso, é sair espalhando. O que é muito interessante de notar agora é como ocorre uma mudança de identidade super rápida e palpável. André traz o irmão dele, Simão. Jesus olha para ele e, na mesma hora, dá um novo nome para ele. Simão, filho de Jonas, de um lado, se transforma em Cefas, ou Pedro, que quer dizer rocha, do outro. Não é só trocar o nome no crachá, é uma declaração gigante de mudança de caráter. Entrar nesse novo caminho redefine literalmente quem ele é e quem ele vai ser dali para frente. E olha só como esses caras processam o que eles acabaram de descobrir. André chega pro Simão e manda, achamos o Messias. O Filipe vira pro Natanael e diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Eles estão pegando as expectativas culturais e históricas mais profundas de um povo inteiro e juntando isso com essa descoberta repentina que acabou de virar a vida deles de cabeça para baixo. Eles pegam o peso da história antiga e conectam com a realidade ali, na frente deles. Mas, como a gente sabe, o caminho nem sempre é uma reta perfeita. Chegamos à parte 3, ceticismo e a figueira, preconceito e verdade. Quando Natanael ouve a novidade super empolgante do Filipe, a resposta dele é essa pergunta bem na lata. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É o puro preconceito regional, quase um trash talk da antiguidade. E é genial ver isso no texto porque traz um toque de humor e muita humanidade para a história. A gente percebe que esses caras não eram lendas intocáveis, eram pessoas normais, com preconceitos, com dúvidas super sinceras. O ceticismo, na verdade, é quase sempre o nosso primeiro escudo quando a gente topa com algo que desafia a nossa visão de mundo. A forma como Filipe lida com esse cinismo do Natanael é fantástica. Ele não tenta discutir,
Ele não puxa um pergaminho de genealogia para começar um debate sem fim sobre a cidade de Nazaré. Por contrário, ele dá a melhor resposta possível, simples e irrefutável. Ele repete aquela mesma frase forte que a gente viu agorinha. Vem e vê. Basicamente ele diz, deixa a experiência real falar por si só e acabar com essa sua dúvida teórica. E o Natanael decide ir. Só que, enquanto ele está chegando, antes mesmo de rolar um cumprimento formal, Jesus desmonta ele por completo. Jesus não fica irritado com a piadinha sobre Nazaré. Em vez disso, ele elogia o Natanael dizendo que ele é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, um cara totalmente transparente, sem falsidade. Jesus valida ali a honestidade nua e crua do Natanael. Essa atitude pacífica quebra, na hora, qualquer muro que o cético já viesse construindo no caminho. Chocado, o Natanael solta a pergunta que não queria calar. De onde me conheces tu? A gente chegou bem na beira do clímax emocional dessa história. Quem está acompanhando a análise não tem como não se prender agora. Pensa bem, como é que um estranho bate o olho em alguém e consegue ler a essência do caráter da pessoa com tanta clareza? A resposta de Jesus é de cair o queixo. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. A gente poderia olhar para isso só como um milagre, tipo uma visão. Mas o buraco é muito mais embaixo. É um encontro intensamente pessoal. Aquela sensação profunda de ser verdadeiramente visto, não apenas notado no meio da multidão, mas plenamente compreendido no seu momento de isolamento, debaixo de uma árvore, vira o grande empurrão para a fé. A transformação bate na porta quando essa percepção íntima atropela aquele ceticismo superficial. E isso ilustra de forma brilhante a velocidade e o tamanho dessa transformação. Olha só o contraste. De um lado, a gente tem palavras de puro cinismo. Segundos depois, do outro lado, vem a declaração mais firme possível. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É inacreditável. O Natanael vai de um cético sarcástico para um seguidor devoto em questão de segundos. E tudo isso simplesmente porque o poder de se sentir 100% compreendido destruiu qualquer barreira intelectual que ele tivesse. E o mais incrível é que a história não acaba nesse pico de emoção do Natanael. Vamos em frente para ver como isso se desenrola na nossa última parte. Parte 4. A promessa do futuro. Coisas maiores virão. O ponto crucial aqui é exatamente como Jesus recebe essa declaração super entusiasmada. Ele reconhece, sim, mas já muda o foco e redireciona a visão do seu novo seguidor. Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? É uma resposta que valoriza aquela fé que acabou de nascer, mas que deixa claríssimo que aquele momento forte, lá debaixo da árvore, não é a linha de chegada de jeito nenhum. Na verdade, é só a linha de largada dessa jornada gigante. E a nossa análise termina com essa promessa provocativa, coisas maiores do que estas verás. É o fechamento perfeito. Deixa a gente imaginando o potencial absurdo e invisível que está esperando quem tenha coragem de aceitar o convite para pisar num caminho novo. Se largar o ceticismo e permitir que alguém te enxergue de verdade já causou todo esse impacto, o quão grandiosas vão ser as coisas que ainda estão por vir. Fica aí essa provocação para a gente pensar até o nosso próximo encontro.